Olá, alunos do primeiro ano, tudo bom? Vamos para a aula de número 13, é a aula de forças de atrito, ok? Continuando o nosso conteúdo de dinâmica, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com a parte da física que nós chamamos de dinâmica. E essa aula, a aula de número 13, nós vamos falar das forças de atrito, ok? Então, vamos imaginar a primeira situação. Você lança sobre uma superfície horizontal, você lança um corpo, ok? Você joga sobre essa superfície um corpo. E você aplica sobre esse corpo uma força. O que vai acontecer? Enquanto você aplica essa força, esse corpo está ganhando velocidade, ok? E ele vai se deslocar por uma certa distância. Beleza? Então você aplica a força, o corpo se movimenta e ele ganha velocidade. Após você deixar de aplicar essa força, então você para agora de aplicar a força e deixa o corpo andar sozinho. Tá? Então, após deixarmos de aplicar essa força inicial e o corpo adquirir velocidade, o que vai acontecer com ele? Ele gradativamente vai ter essa velocidade reduzida, ou seja, ele vai perdendo esse movimento, ele vai perdendo velocidade. O que nós podemos concluir com isso? Já que ele tinha uma velocidade inicial e ele começou a perder essa velocidade, ele começou a diminuir. Então, o que nós podemos concluir? Que existe uma força que é contrária à força desse movimento desse corpo. Tá? Essa força, esse movimento de deslizamento. Pela segunda lei de Newton, vai ter uma força que vai modificar esse movimento. E quando eu tenho uma força, pela segunda lei de Newton, eu tenho uma nova aceleração. Ok? Já que ele está perdendo velocidade, a velocidade está diminuindo, porque eu tenho uma aceleração que está sendo exercida, né? Está sendo resultante desse movimento. Ok? Essa força que é contrária à força do movimento do corpo, nós chamamos de força de atrito. Então, olha a situação aqui. Eu dou ao corpo, ok, sobre o bloco, uma força F. Então, ele vai ganhar velocidade nessa situação aqui. Então, nós vamos ter velocidade inicial diferente de zero. Então, ele ganha velocidade nessa primeira situação. Com o passar do tempo, o que acontece com essa velocidade? Deixei de aplicar a força. Essa velocidade aqui, ele vai percorrer essa distância e essa velocidade que antes era inicial, ela passa a diminuir. Mas por que ela diminui? Porque eu tenho uma força contrária à força ao movimento do corpo. Já que o corpo está indo para a direita, ok? Então nós temos um movimento indo para a direita, eu vou ter uma força que vai ser contrária. E o que vai acontecer? Essa velocidade aqui ela vai começar a diminuir até chegar numa velocidade zero, ou seja, até o corpo parar completamente. Então, nós temos uma força de aplicação, deixo de aplicar essa força, esse corpo ganha uma velocidade, e nós vamos ter uma força de resistência impedindo esse movimento. Então, a força de atrito nada mais é do que a chamada força de resistência. Ok? Resistência. Então, a força de atrito é conhecida como uma força de resistência. Tá? O atrito, então, ele é causado pelo contato do corpo com a superfície. Esse contato, né, essa força, ela é causada pela interação das moléculas situadas nas superfícies dos dois corpos, tanto do bloco, do corpo, quanto da superfície né, o piso, por exemplo. Né? E o que ocorre nessa interação a gente pode imaginar como se fossem várias ranhuras, ok? Em ambos os corpos, tanto no bloco quanto na superfície. E essa ranhura aqui, ela vai causar aqui um contato e um impedimento do movimento desses corpos, tá? Então aqui eu tenho um movimento e a força de atrito ela é contrária à força do movimento, ok? Então aqui o movimento eu vou ter uma velocidade e a força de atrito vai ser contrária a esse movimento, tá? Para eu impedir a atuação da força de atrito, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, por exemplo, se eu tenho aqui um piso, eu vou jogar água e sabão. A água e sabão ela vai diminuir essa força, vai facilitar esse contato e vai diminuir a força de atrito. Tá? E a força de atrito também ela é responsável pelo nosso caminhar.
ok? Então nós aplicamos com nossos pés uma força para trás, ok? Né? Eu aplico aqui, faço uma força para a esquerda, e a força de atrito, né, o atrito do contato do meu pé com o piso, vai me jogar para frente. Então nós temos aqui uma força de atrito negativa e uma força de atrito positiva. Pela terceira lei de Newton, ok? O que diz? Para toda ação, então aqui nós temos a ação, nós temos uma reação contrária e de mesma intensidade, ok? Então nós temos a ação e temos a reação pela terceira lei de Newton, tá? E é isso que faz o nosso corpo caminhar. Ao você ficar num piso com água e sabão, essa força de atrito aqui ela quase não vai existir e eu não vou conseguir andar. Para eu conseguir andar, eu preciso colocar, por exemplo, um solado de borracha no sapato, né, ou algo que possa aumentar o atrito com o solo, ok? Então vamos às forças de atrito, aos tipos, né? Então nós temos temos o primeiro tipo, que é o atrito estático. É quando aplicamos uma força sobre um corpo e essa força ela não é suficiente para mover esse corpo, ok? Então dizemos que existe uma força contrária que anula essa força. Então essa força que ela é contrária, né, já que anula o movimento, tá? Dizemos ela se equilibra. Dizemos que ela se equilibra. Então nós aplicamos aqui uma força e essa força de atrito impede com esse corpo se movimente, ok? Então a força de atrito ela pode variar do zero, quando não há movimentação, né, a movimentação do corpo, até um valor máximo. E esse valor nós chamamos de força máxima ou força de atrito máxima. Então a força de atrito máxima ou força máxima, que é a força que vai movimentar o corpo, ela é maior do que a força de atrito estático, ok? Então para eu tirar esse corpo do repouso, eu preciso fazer uma força máxima que seja maior que a força de atrito estático, ok? Então, dependendo da natureza da superfície de contato, nós vamos ter uma constante de proporcionalidade μ, essa aqui é a letrinha μ, tá? Que nós vamos chamar de coeficiente de atrito estático. E numa outra situação, perceba que nós temos um corpo sobre a superfície plana. O corpo ele faz uma força sobre o plano, que é o peso. Pela terceira lei de Newton, e esse corpo não está se movimentando na vertical, então pela terceira lei de Newton, o peso é igual à força normal. A força normal é uma força de contato, então é a força contrária ao contato dos dois corpos. Então nós temos aqui o peso, né, forçando o corpo para baixo, e o solo devolvendo essa força que nós chamamos de força normal. Então, pela terceira lei de Newton, peso é igual a normal. Ok? Pela terceira lei. Beleza? Então, a força de atrito máximo ela é maior do que a força de atrito estático. Mas quem é a força de atrito estático? A força de atrito estático ela vai depender do coeficiente de atrito, ou seja, do material, coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Neste caso aqui, como um corpo está apoiado no plano, a força normal é igual ao peso, tá? Lembrando, isso aqui só acontece quando o corpo está apoiado num plano horizontal, ok? Tá? Então vamos lá. Então, atrito estático seria a força que impede o movimento do corpo, tá? Então, força de atrito estático é a força que impede o movimento do corpo. É a força de atrito que deixa o corpo em repouso. Então, a força de atrito estático é a força que deixa o corpo em repouso. Atrito cinético ou atrito dinâmico. A força de atrito com o corpo já em movimento. Ou seja, é aquela força de atrito que tenta impedir um movimento. O corpo já vai estar em movimento. Só que nós vamos ter uma força que vai ser contrária a esse movimento. Então, o atrito cinético ou atrito dinâmico é a força de atrito que tenta impedir o movimento do corpo, tá?
De novo, nós temos uma constante de proporcionalidade, μ, que nós vamos chamar de coeficiente de atrito dinâmico ou coeficiente de atrito cinético. Então, o atrito dinâmico ou cinético é a força de atrito que tenta impedir o movimento. O atrito estático é o atrito que deixa o corpo em repouso. E o atrito cinético ou dinâmico é a força de atrito que tenta impedir o movimento do corpo. Ok? E nós vamos calcular, assim como da outra situação, força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente vezes coeficiente dinâmico vezes a força normal, a força de contato. Se o corpo estiver num plano horizontal, pela terceira lei de Newton, peso é igual normal. Então, isso aqui só se acontecer em superfície horizontal. Ok? Então, só se eu tiver numa superfície horizontal. Então, aqui é a situação. O homem aplica uma força no carro. Então, vamos dizer que o carro esteja em repouso. Então, para eu tirar esse corpo desse carro em movimento, do repouso, desculpa, então para eu tirar esse carro do repouso, eu vou ter que aplicar uma força de atrito, uma força que seja máxima, tá? Então vou ter que aplicar uma força máxima que seja maior do que a força de atrito estático. Então o homem aplica uma força no carro até vencer a força de atrito estático. Após o carro se movimentar, já com o carro em movimento, dinâmico ou cinético. Então nós vamos ter aqui uma força, e nesse caso aqui, a força de atrito dinâmico ela vai ser menor que a força que movimenta o carro. Então a força vai ser maior que a força de atrito dinâmico. Então é essa a situação. Então isso aqui é quando o carro está em repouso, ou seja, nós vamos ter o atrito estático, força de atrito estático, e aqui com o carro em movimento, beleza? E nesse caso nós vamos ter o força de atrito dinâmico, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. No caso de alguma dúvida, é só postar lá na sala, no mural da sala de vocês. Então vamos aqui a algum exemplo. Um bloco da figura tem massa igual a 8 kg e repousa sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e a superfície são, respectivamente, atrito estático 0,4 e atrito dinâmico 0,3. Lembrando que tanto o coeficiente de atrito estático quanto o coeficiente de atrito dinâmico, eles não possuem unidades de medida, tá? São adimensionais, tá? E aqui, dado que gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que nós temos aqui? O bloco está sobre uma superfície plana, nós aplicamos uma força sobre o bloco, que chamamos de peso, e pela terceira lei de Newton, nós vamos ter a força normal, contrária ao peso. Como ele não se movimenta na vertical, peso é igual força normal, tá? Então, aplica-se no bloco uma força motriz Fm, força motriz horizontal. Determine a intensidade da força de atrito que atua sobre o bloco em alguns casos. Então, esse corpo ele vai tentar se movimentar para a direita, com a força motriz. Quando a força motriz é zero, tá? Então, é a primeira situação, quando a força motriz é de 10 newtons e quando a força motriz é de 50 newtons. Antes de fazer qualquer coisa, já que o corpo está sobre uma superfície plana e horizontal, nós vamos calcular o peso. Tá? Então, primeiramente, vamos calcular o peso do bloco e as forças de atrito, tanto estático quanto dinâmico. Então, para calcular o peso, massa vezes gravidade, 8 vezes 10 vai dar 80 newtons. Lembrando, como o bloco está sobre um plano, pela terceira lei de Newton, temos que peso é igual a força normal, e nós já vimos aqui. Então, a força normal é igual a 80 newtons também. Força de atrito estático. Então, é o coeficiente estático vezes a normal. Então, nós temos 0,4 vezes 80, 32 newtons. Então, força de atrito estático. Força de atrito dinâmico. Coeficiente dinâmico vezes normal, 0,3 vezes 80, 24. Então, o que nós temos aqui?
A força de atrito estático é a força que segura o corpo, ou seja, é a força que impede o movimento. A força de atrito dinâmico, tá, é aquela que tenta impedir o corpo de se movimentar. Então aqui ele está em repouso. E aqui ele está em movimento. Ok? Então, estático é repouso, dinâmico movimento. Então, agora vamos responder a letra A. Como a força motriz é zero, então não tem movimento. Ora, se não tem movimento, a força de atrito também é zero. Ok? Então, se o corpo não se movimenta, ele está paradinho, então não tenho força nenhuma aplicando sobre ele, e logo a força de atrito é zero. Agora vamos ver para a força motriz de 10 newtons. Como o atrito estático é de 32 newtons e a força motriz é de 10 newtons, temos que a força motriz é menor que a força de atrito estático. Então, a força de atrito estático ela é bem maior que a força motriz. Tá? E o que ocorre com isso? Ora, nós temos que 32 newtons é maior do que 10 newtons. E o que ocorre? O corpo ele vai continuar em repouso. Ou seja, como a força motriz ela é bem menor do que a força de atrito, eu não vou conseguir movimentar esse corpo. Para eu conseguir movimentar esse corpo, a minha força motriz ela tem que ser maior que 10 newtons. Ok? Tem que ser maior que 32 newtons. Então, para eu movimentar esse corpo, eu preciso fazer uma força não de 10, e sim uma força bem maior que 32 newtons. Até 32 newtons, esse corpo ele vai estar em repouso. Então, como a força motriz é de 10 newtons e a força estática é de 32, a força de atrito nesse corpo é de 10 newtons, ou seja, o corpo continua em repouso. Na letra C, o atrito estático é de 32. A força motriz, agora a força motriz, é menor que a força de atrito estático. Ora, neste caso, como a força de atrito é menor que a força de atrito, a força motriz, esse corpo ele vai estar em movimento. Então, ele vai estar se movimentando. Então, vamos calcular a força de atrito dinâmico, já que ele está movimentando. Ora, se ele já está movimentando, e nós já calculamos a força de atrito dinâmico, que era de 24 newtons, então isso quer dizer o quê? Que eu tenho um corpo que se movimenta com uma força de 50 newtons, ok? E temos uma força que é oposta, a força de atrito, que ela é oposta. E quanto que vale essa força de atrito? Já que ele já está em movimento, essa força de atrito é de 24 newtons, ok? Então, a força de atrito é a força que tenta impedir. Ora, ele já está em movimento, né? Ele já está em movimento porque a força motriz é maior do que a força estática, tá? Então, ele já se movimenta, beleza? Então, neste caso, na letra C, a força de atrito ela é de 24 newtons, oposta à força que movimenta. Então, respondendo as três perguntas, na letra A, a força de atrito é zero, porque o corpo está em repouso. Na letra B, a força de atrito é de 10 newtons, ou seja, ela é menor que a força que segura o corpo. E na letra C, a força de atrito é de 24 newtons, porque é dinâmico, é cinemático, ele já está em movimento. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e, mais uma vez, no caso de dúvidas, postem lá na sala Google de vocês, tá? E, para terminar, vocês vão resolver esses 3 exercíciozinhos aí, beleza? Então, meninos e meninas, bons estudos e até a próxima aula.